Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos alunos do oitavo ano. Estamos aqui iniciando mais uma aula de matemática e que seja uma aula bem proveitosa. Hoje, na aula de hoje, nós vamos continuar falando sobre estatística, tá certo, pessoal? Nós já vimos a questão de como se calcula uma média aritmética simples e uma média aritmética ponderada, tá certo? Hoje nós vamos ver as outras duas medidas de tendência muito também consideradas dentro da estatística, que é a moda e a mediana, tá certo? Esses três, tá certo, pessoal? Esses três valores, média, moda e mediana, dentro da estatística, são chamados de medida de tendência central, tá certo? Média, moda, mediana, certo? A média aritmética, que a gente viu que ela pode ser simples ou ponderada, tá certo, pessoal? É quando você pega um somatório de todos os termos que você tem, soma todos os termos e divide o resultado pela quantidade de termos que você tem, assim? Beleza? Então, o nosso foco hoje vai ser dentro da moda e da mediana. Não precisa se preocupar, que é algo bem simples. Olha lá, pessoal. Primeiro vamos ver o que é a moda. Pessoal, a moda, o símbolo da moda é MO, tá certo? Quando a gente diz assim, fulano de tal está andando com aquela roupa, porque aquela roupa está na moda, certo? Fulano de tal está escutando aquele tipo de música, porque aquela música está na moda. Mas o que seria moda? Moda, pessoal, é uma coisa que a gente vê com muita frequência. Se eu digo, por exemplo, que amarelo, né, um exemplo, é a cor da moda, então quando eu saio na rua eu vejo muitas pessoas usando a cor amarela, tá certo? Se eu digo, por exemplo, que hoje, tá certo, o sertanejo universitário, tá certo, é a moda, significa que a maioria das pessoas curte, escuta sertanejo universitário. Então a moda dentro da estatística, pessoal, é aquele valor que aparece com maior frequência. É aquele número que vai aparecer mais vezes. Tá certo? Eu vou dar aqui uma sequência para vocês, qualquer. Olha lá. 4, 5, 1, 0, 4, 3, tá certo? 9. Se eu dissesse assim, considere esses 7 números aí que eu escrevi. 3, 5, 1, 4, 5, 1, 0, 4, 3, 9. Certo? 7 números. Se eu perguntasse qual seria a moda desses números, a moda seria aquele valor que apareceu mais vezes, tá certo? Olha lá, o 4 apareceu quantas vezes, pessoal? O 4 apareceu 2 vezes. O 5 apareceu só uma. O 1 apareceu só uma. O 0 também apareceu uma. O 3 apareceu uma. E o 9 apareceu uma. Então, o valor que apareceu mais vezes foi o 4. O 4 não apareceu 2 vezes. Então, nesse caso aqui, ele seria a moda. Viram aí como a moda é fácil? A moda é aquele valor que vai aparecer mais vezes. Tá certo? Show de bola? Então, assim, nesse exemplo que eu dei, a moda é o 4. Quando você tem uma sequência de números em que a moda, tá certo, pessoal? Tá certo? Ela pode ser 2 valores, 3 valores, ou até mesmo ela não pode ter nenhum valor repetido mais de uma vez. Então, olha lá o que acontece. Se tiver 2 valores repetidos na mesma quantidade, a gente diz que você tem uma situação bimodal, ou seja, tem 2 modas. Se tiver 3 valores se repetindo, você teria uma situação trimodal. E se não tiver nenhum valor se repetindo, pessoal, você diria que você está numa situação amodal, ou seja, não tem nenhuma moda, tá certo? Então a moda, pessoal, é isso, é aquele valor que vai aparecer mais vezes. E a mediana, o símbolo da mediana é MD, tá, pessoal? A mediana é o valor que vai estar bem no centro, ou seja, o valor central, quando você organiza todos os seus termos em ordem crescente ou decrescente, tá? Quando você faz isso, escreve todos os seus termos em ordem crescente ou decrescente, a gente diz na estatística que você está organizando os seus termos em hall, tá certo?
Organizar os termos em rol significa organizá-los ou em forma crescente, do menor para o maior, ou em forma decrescente, do maior para o menor. Tá? Então, quando você organiza os seus termos, o termozinho que tiver bem no meio lá da sequência vai ser a mediana. Porém, nós temos duas situações. A primeira situação é quando você tem, tá, pessoal, uma quantidade ímpar de termos. Por exemplo, 3 termos, 5, 7, 9, 11. Se você tiver uma quantidade ímpar de termos, como é que você calcula essa mediana? Olha como é fácil. Considere essa sequência de números. 3, 1, 4, 9 e 5. Pessoal, para eu saber a mediana, a primeira coisa que eu tenho que fazer é escrever os meus termos de forma crescente ou decrescente. De preferência, escrever de ordem crescente, vai crescendo do menor para o maior. Olha lá o que a gente vai fazer. Quem é o menor termo aqui? Né? 1, então 1 é o primeiro. Depois do 1, quem é que vem? 3, 4, 9, 5. Vem o 3, não é assim? Depois do 3, é o 4. Olha lá, apareceu o 4. Depois do 4, vem o 5. E depois do 5 vem o 9. Olha lá, eu peguei os meus termos 3, 1, 4, 9 e 5 e escrevi eles em forma crescente. 1, 3, 4, 5 e 9. Perceba, 1, 2, 3, 4, 5. Você tem 5 termos, quantidade ímpar, não é assim? Pessoal, olha como é fácil. Quando você tiver uma quantidade ímpar de termos, a mediana é aquele carinha que vai estar bem no meio. Olha lá, se você tem 5 termos, a mediana é esse carinho aqui que divide, ó. 2 para um lado, 2 para o outro. Nesse caso, quem é que está dividindo? 2 para um lado, 2 para o outro. Quem é que está bem no meio? O 4. Então, o 4 é a mediana. Viram aí como é fácil? Organize em forma crescente e aquele carinha que estiver bem no meio é a mediana. Porém, isso é quando você tiver uma quantidade ímpar. E quando você tiver uma quantidade par de termos? Quando você tiver uma quantidade par, pessoal, 2, 4, 6, 8, 10, não vai ter nenhum termo que vai ficar bem no meio. E aí, o que fazer nesse tipo de situação? Olha lá esse exemplo. 8, 2, 12, 16, 10 e... Perdão, 8, 2, 12, 6, 10 e 16. Eu tenho 6 termos, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu quero saber quem é a mediana. E agora, o que a gente faz? Primeiro passo, escreva os seus valores em ordem crescente. Vamos lá, do menor. Quem é o menor? 2. Depois do 2, quem que eu vou utilizar aqui? O 6, não é assim? Na sequência, quem é que vem? O 8. Na sequência, quem é que vem? O 10. Depois do 10, quem vem? O 12. Depois do 12, quem vem? O maiorzão, 16, é o último. Beleza, organizei. Porém, como eu disse, como a quantidade de termos é par, não vai ter ninguém bem no meio, ó. Então, o que você vai fazer? Você não vai pegar o carinha do meio, você vai pegar os dois que estiverem bem no meio. Tá certo? Nesse caso aqui, ó, quem é que está bem no meio? O 8 e o 10. Porque vai ficar 2 para um lado, 2 para o outro, não é assim? Aí você se pergunta, quem está no meio é o 8 e o 10. Quem é que vai ser a mediana? O 8 ou o 10? Pessoal, nesse tipo de caso, você vai pegar os dois bem no meio e vai calcular a média deles dois. O resultado que você achar vai ser a mediana. 8 e 10 não são dois carinhas? Some os dois e divida o resultado por 2. Olha lá. 8 mais 10, vou dividir para 2. 8 mais 10 dá 18. Dividido para 2, daria 9. Então, nesse caso aqui, a mediana seria 9. Mas o 9 não aparece aqui. Porém, se você considerar bem aqui, ó, bem no meio, quem é que está bem no meio do 8 e do 10? Não é o 9. Então, ele seria a mediana, certo? Lembrando, a média soma os valores e divide o resultado pela quantidade de termos que você tem. A moda, pessoal, a moda não tem cálculo para calcular a moda. A moda é só o valor que aparecer mais vezes, tá certo?
E a mediana tem essas duas situações. Quantidade ímpar, organize em forma crescente, o carinha bem do meio é a mediana. Se for uma quantidade par de termos, organize em ordem crescente, pegue os dois bem do meio e calcule a média deles dois. O resultado é a mediana. Beleza? Porém, aqui a gente vai estar trabalhando com tabelas. Tá certo? E a gente precisa, por exemplo, ver que tabelas a gente tem vários valores repetidos. Vou dar um exemplo para vocês. Fiz uma pesquisa na turma do 8º ano em relação ao número de sapatos que cada um calça. Aí tem lá, 2 alunos calçam 35, 7 alunos calçam 38, 9 alunos calçam 40. Então, aquela quantidade de alunos, tá certo? Vai me dizer quantas vezes aquele valor vai aparecer. Se 2 alunos calçam 35, eu tenho 35 e 35, já tem 2. Se 7 alunos calçam 38, eu vou ter 38, 38, 38, 38, 38, 38, 38. 7 vezes o 38. Então, a gente vai estar trabalhando questões voltadas para esse tipo de coisa. Vou dar um exemplo para vocês. Olha lá. Vamos lá. Eu digo assim, fiz a pesquisa na turma do 8º ano. Vou pegar aqui valores bem simples. Peguei o número do sapato. Certo? Aí eu tenho aqui a quantidade de alunos e o número do sapato. Aí eu montei a seguinte tabela. 2 alunos calçam 35. 3 alunos calçam 38. Vamos finalizar aqui. 4 alunos calçam 40. Montei a tabelinha. Aí eu digo assim, pessoal, eu quero saber quem é a média, a moda e a mediana do número de sapatos. Aí o aluno se pergunta, como é que eu vou fazer isso se tem uma tabela? Pessoal, sempre que envolver tabela, para você calcular a média, vai ser uma média ponderada, que a gente viu na aula passada. Eu quero saber, por exemplo, qual é a média aqui, tá certo? De número do sapato. Então, o que você vai fazer? Se 2 alunos calçam 35, é como se o 2 fosse o peso do 35. Então, você vai fazer 35 vezes 2, mais... O 3 é como se fosse o peso do 38. 3 alunos não calçam 38? Então, 38 vezes 3, mais... Certo? 4 alunos calçam 40, então o 4 é o peso do 40. 40 vezes 4. E você divide tudo pela soma dos pesos, não é assim? O peso do 35 é o 2, o peso do 38 é o 3 e o peso do 40 é o 4. Quando eu fizer essa continha, tá certo? Eu vou ter o valor da minha média. Beleza? Aí eu já vou deixar aqui como missão para vocês. Finalizem aqui, tá certo? Para me dizer quanto é a média e me enviem no PV, tá certo? Agora, por exemplo, eu quero saber quem é a moda. Pessoal, olha lá. 2 alunos calçam 35, 3 calçam 38, 4 calçam 40. Qual é o número do sapato que mais alunos calçam ele? 2, 3 e 4. Olha lá, quem foi que apareceu mais vezes? Não foi o 4? Mas esses 4 alunos calçam quanto? 40. Então, quem é a moda que vai aparecer mais vezes? 40. Viu? Para calcular a moda eu não fiz conta nenhuma, só olhei para a tabela. Beleza? Então, o 40 apareceu 4 vezes, o 38 3 vezes e o 35 2 vezes. Quem apareceu mais foi o 40. Então, olhei a moda. E a mediana? Como é que a gente vai fazer essa mediana? Olha lá. Vou circular aqui porque vocês vão terminar para mim e me mandar no privado, tá certo? Eu quero saber quanto é essa média aqui, tá? Aí vamos lá, eu quero saber a mediana. O que é que eu vou fazer para calcular essa mediana na tabela? Você vai organizar os seus termos em sequência. Como assim? O 35, quantos alunos calçam 35? Não são 2? Então você vai pegar o 35 duas vezes, ó. O 38, 3 alunos calçam 38. 1, 2, 3, tá vendo?
São 3 vezes o 38. Então eu tenho que escrever cada vez ele, tá certo? Pela quantidade de alunos que mandar. 4 alunos, qual são 40? 40, 40, 40, 40. Viu aí, ó? Eu escrevi o número do sapato de cada aluno em ordem crescente. E agora, quantos termos eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Olha, 9 não é ímpar? Então a mediana vai ser o carinha que vai estar bem no meio. Quem é que está bem no meio dessa sequência aqui, pessoal? Se tem 9, vai ficar 4 para um lado, 4 para o outro e do meio. Então, ó, 4 para um lado, 4, 8. Quem foi que ficou no meio? 38. Então a mediana seria aqui 38. Então é assim que vocês vão fazer nos exercícios. Lembrando que eu quero saber qual é o valor da média. Aí um detalhe, tá, pessoal? Como esses valores são chamados de medida de tendência central, eles sempre vão dar bem próximos um do outro. A média, a moda e a mediana vão dar valores bem próximos, tá certo? Então, se a moda deu 40 e a mediana deu 38, a média vai dar um valor perto desses dois aqui, beleza?